Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 5: Tão grande salvação. Autor Esdras Mar. Título da semana 3: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 2. Quarta-feira. Ler com oração Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Conectados pela Igreja, a importância das reuniões presenciais. A salvação que herdamos é o galardão do reino. Deus deseja conduzir seus filhos à glória. Jesus, o centro do universo, por meio de muitos sofrimentos, tornou-se o autor de nossa salvação. Toda a Bíblia e as profecias nela registradas dizem respeito a Jesus como o centro de tudo. Durante 4.000 anos, Deus o preparou como uma vacina para nós. Por meio desse processo, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna, intercedendo por aqueles que lhe obedecem. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Aqui vemos a importância de ser salvos totalmente, e é por isso que usamos a expressão salvação plena de Deus, a qual começa com a nossa regeneração e reconciliação, prosseguindo até a glorificação. Devemos perseverar até o fim, pois se pararmos no meio do caminho, teremos de fazer recuperação durante 1000 anos, fora da esfera do reino. A esse respeito, lendo a parábola das 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes, vemos que essas virgens representam os cristãos, pois elas tinham azeite e esperavam o noivo. Todavia as nécias ficaram fora das bodas. Já na parábola dos talentos, há 3 servos de Deus, e dentre eles, 2 multiplicaram seus talentos, receberam o galardão e entraram no gozo de seu senhor. Contudo, o servo que recebeu um único talento, por tê-lo enterrado, deixando de multiplicá-lo, foi lançado para fora nas trevas. Amados irmãos, nosso coração queima ao falar tais palavras, pois nosso encargo é conduzir todos a crescer, amadurecer e servir ao Senhor, de acordo com a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. É por meio de Cristo que nos conectamos com Deus. Se não estamos conectados, Cristo não nos pode salvar, pois é a conexão com Deus que nos salva. Cristo vive sempre para interceder por nós. Por que interceder? Para nos conectar com Deus. Se estivermos desconectados, basta invocar seu nome, ó Senhor Jesus. Assim, voltaremos a Deus, humilhando-nos em sua presença. Ele nos está aguardando. Sabemos que atualmente as reuniões presenciais estão prejudicadas por causa da pandemia. Tudo isso é para nos levar a amadurecer. Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte, mas prepara uma mesa na presença de nossos adversários. Louvado seja o Senhor. Ele nos treina como um exército. Esses enfrentamentos atuais fazem parte do treinamento para nos proporcionar resiliência e perseverança até o fim. Embora não seja uma realidade em todos os estados do Brasil, pois há risco de uma segunda onda da pandemia, em algumas cidades onde houve recuo da pandemia, muitas igrejas voltaram a ter reuniões presenciais. É importante que isso ocorra observando-se os protocolos e as medidas de segurança. Alguns irmãos não conseguiram acompanhar a transição para as reuniões virtuais,
por não possuir uma adequada conexão com a internet, um bom aparelho de televisão nem celular. E esses irmãos que ficaram desconectados precisam das reuniões presenciais. Lamentavelmente, há um grupo de irmãos que, mesmo podendo voltar às reuniões, por não pertencer ao grupo de risco, não voltam porque se acomodaram e estão gostando dessa igreja no sofá. A Bíblia claramente recomenda que não deixemos de reunir-nos como é costume de alguns. Há um ensinamento contrário a Deus que afirma que não há necessidade de ter uma igreja, pois já é suficiente buscar a Deus em casa, sozinho ou com a família. Esse tipo de escola é contrária ao plano de Deus. Quando Deus criou um homem coletivo. Quando Ele veio resgatar o homem, também veio resgatar um homem coletivo. A igreja está na Bíblia e é a vontade de Deus, é a menina de seus olhos, é o cumprimento de seu plano e propósito. Seria contraditório dizer que não quero a igreja e ainda assim estar bem com Deus. Cristo veio para salvar a igreja e para morrer por ela. No livro de Atos vemos que Deus deu seu sangue pela igreja. Todo o plano de redenção é para a igreja. O apóstolo Paulo descreveu a igreja no sentido coletivo, afirmando em Efésios que ela é o corpo de Cristo, o qual não pode ser reduzido a um só membro. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Romanos 12:4. O corpo de Cristo é coletivo. Em Efésios, vemos a igreja como a noiva de Cristo, não uma noiva individual, mas coletiva. E no último capítulo de Efésios, Paulo apresenta a igreja como um guerreiro coletivo, o exército do Senhor. Então, queridos irmãos, cuidado para não se isolarem, pois é isso que o inimigo deseja. Ele nos quer isolar. Quando estamos isolados, somos presas fáceis. Há documentários que registram predadores como leões e lobos atacando animais que estão na periferia, desgarrados do rebanho. Querido irmão, participe ativamente das reuniões por aplicativos e, se puder e não estiver no grupo de risco, tome cuidado e se esforce para, de forma gradativa e cuidadosa, voltar às reuniões presenciais da igreja, valorizando o fato de estar junto com os irmãos. Isso é muito importante. Aleluia! Pergunta de hoje: qual é a importância das reuniões presenciais da igreja para a sua vida e para a obra do Senhor? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.